Hoje a gente começa o programa com um quadro maravilhoso e que também entende que a fé é importante, tem uma espiritualidade pluralista, respeitando a individualidade de cada um, mas que entende que o poder superior faz toda a diferença na recuperação da dependência química. Estou falando de Amor Exigente, que é uma instituição que trabalha sem custo, em cursos de auto e mútuo ajuda, são grupos de auto e mútuo ajuda, reuniões uma vez por semana, 2 horinhas e muita transformação. Metas semanais, são aplicadas para que cada um saia dali com o intuito de melhorar, né, e de estar cada vez melhor. Hoje eu recebo o Luiz Fernando Calduro, que é presidente da Federação de Amor Exigente, e a Mari Ângela Cirilo, que é psicóloga, especialista em dependência química pela Unifesp. E a gente vai falar sobre internação, como é que ela funciona, como é que ela deve ser conduzida. Sejam bem-vindos, os dois queridos aqui. Mari, obrigada por estar aqui com a gente. Bom te receber, Luiz Fernando. Cada vez melhor, alegria, como o Padre Haroldo fala, porque Amor Exigente foi fundado por Padre Haroldo com Dona Mara, e a gente fala alegria porque o Padre Haroldo sempre recebe, sempre cumprimenta a gente falando alegria. E quando nós falamos de dependência química, sabemos que as famílias não estão alegres. Pois é. Mas o grupo de apoio diz que, apesar do problema que você está tendo, é fundamental que você preserve a sua saúde emocional. Então, é esta alegria que nós queremos que cada um sinta neste momento, apesar da dor e apesar do problema. É isso mesmo, porque na verdade quando a gente fala dessa alegria, a gente fala dessa paz, dessa plenitude, desse preenchimento, né? Isso é importante. Eu comecei falando sobre ansiedade, sobre fé. Amor Exigente prega, né, que é importante ter essa espiritualidade. A psicologia também entende que a espiritualidade é importante nesse momento? Sim, a psicologia considera que todo recurso, tudo que possa servir para aplacar a ansiedade ou a depressão, são todas as ferramentas válidas. Claro que precisa de um acompanhamento, a psicoterapia e tal, mas tem estudos que falam sobre como a fé pode modificar, sim, algumas conexões do cérebro, de como isso tudo pode favorecer aí essa busca pela cura, né, que todo mundo quer. Hoje a gente vai falar com foco na internação, né? Eu sei que muita gente que tem um filho dependente químico, um marido, um familiar, fica pensando logo de cara assim, eu vou precisar internar. Então vamos tentar entender o que é a internação, se ela é de fato necessária. Todo mundo precisa da internação? Não, Cláudia, é assim, ó, a Unifesp fez um levantamento recente agora, que apontou, foi um levantamento feito com familiares, né, as famílias de dependentes químicos no Brasil todo, e essa pesquisa mostrou que uma grande maioria das famílias buscam logo de cara a internação como primeiro recurso, tá? É válido, né, assim, não é que é errado, mas é que precisa avaliar qual é o momento que está esse paciente. Se ele realmente vai se beneficiar dessa internação nesse momento. São alguns critérios bem objetivos que a gente utiliza para fazer a indicação. Seja internação involuntária, voluntária, compulsória, isso aí é uma outra questão, né? Mas o que a gente pensa? Por que eu vou internar um paciente? Né? Então, porque ele está desorganizado, porque ele está com algum comprometimento psiquiátrico naquele momento, porque ele não consegue parar de usar a droga sem ajuda, ou porque ele está colocando a própria vida em risco, ou a vida de outras pessoas em risco. Então, assim, são critérios objetivos que devem ser analisados por um médico, de preferência um psiquiatra especialista, né, para indicar, falar, bom, realmente essa pessoa precisa de internação. Agora, a internação precisa caminhar junto com uma família em tratamento também, né? Eu acho muito interessante quando a gente lá, nas reuniões de Amor Exigente, percebe famílias chegando só porque elas precisam de um carimbinho, né? Quando interna, assim, algumas comunidades terapêuticas, essas comunidades exigem um carimbo de que a família está indo ao Amor Exigente. Por quê, Luiz Fernando? Porque é a origem da vinda do Amor Exigente para o Brasil, né, Cláudia? Padre Haroldo percebeu que só tratar o dependente químico não funcionava, era preciso que a família também se tratasse. E a partir dessa ideia, como ele não conseguia que as famílias viessem voluntariamente, ele teve esta ideia de exigir que para que o familiar pudesse visitar o internado,
ele tivesse um carimbo, uma autorização de que frequentou o grupo. Mas se tratar do quê? Se o doente é o filho que é dependente químico? É uma doença de toda a família, não é? O dependente químico tem uma doença reconhecida pelo CID-10 da Organização Mundial de Saúde. E o familiar pode estar acometido da codependência, que não é uma doença específica, mas traz muitas doenças e impede que a pessoa viva a sua própria vida. Então está todo mundo ali precisando de ajuda, precisando de tratamento. Isto mesmo. É muito importante que quando nós estamos falando de tratamento, de internação, que a gente não tenha a ideia de que internação é o centro do tratamento e que sem aquilo não há desenvolvimento de recuperação. É uma parte, né? É isso mesmo. A ciência já sabe disso e, enfim, os principais órgãos de Organização das Nações Unidas preconizam o quê? Que a internação, ela é uma parte, ela é uma etapa do tratamento da dependência química, justamente por ser uma doença biopsicossocial, tem muita coisa envolvida, ela é multifatorial, então o tratamento também precisa ser multifatorial. Então a internação, ela é um momento que o paciente precisa ser retirado de onde ele está, ficar num ambiente estruturado, seguro, protegido. Muitas vezes ele vai precisar de um manejo de medicação que o médico vai avaliar. Então, ela é uma etapa. Enquanto o paciente está lá internado, a família tem que estar buscando as ferramentas que ela vai ter que usar depois da internação. Porque vai continuar esse tratamento durante toda a vida. A gente vai ver o depoimento de um pai que teve que internar o seu filho e de 2 dependentes químicos que passaram também por essa situação. Na verdade, é uma matériazinha que mostra o que é a internação. Inclusive, uma dessas pessoas não quis mostrar o rosto porque ainda não está preparada e a gente respeita o sigilo, assim como no Amor Exigente, respeita-se o sigilo. Mas eu quero que você preste atenção e a gente volta para conversar mais sobre esse assunto, mas eu também quero abrir um espaço para que você possa perguntar. Se você tem alguma dúvida, 011 9 50 45 18 40. Eu estou esperando a sua participação junto com os nossos convidados. Assista a matéria. Ele começou a usar também cocaína. E aí a coisa se agravou, né? E aí ele pegava as coisas, vendia a roupa dele para conseguir, porque ele não tinha nenhum recurso, né, financeiro. E às vezes ele ficava nervoso, ele quebrava algumas coisas em casa, nunca chegou a agredir a gente, nada, né? Mas ele teve episódios de se cortar e realmente a coisa estava num pé que realmente a gente não tinha como lidar com isso sozinhos dentro de casa. Às vezes a gente acha que tem poder, que consegue, né? Mas é um desafio muito grande. E aí nós já entramos em contato com uma clínica de internação involuntária e ele está lá desde dezembro, fazem 3 meses. Existem 3 tipos de internações. A involuntária, que é aquela que o paciente precisa da internação, mas não está de acordo. Geralmente, ela é feita através de um pedido da família. A voluntária. Nesta, o paciente concorda com a ajuda de um profissional e se apresenta de livre e espontânea vontade a uma clínica. E a internação compulsória, que é a mais delicada de todas. Neste caso, não é necessário nem autorização da família, nem do paciente. Essa internação é determinada por um juiz depois de um laudo médico. A minha esposa, ela falava, você tem 2 filhos, o que você vai falar para eles? Qual é o exemplo que você vai dar para eles? E aí, eu, resolvi tomar um rumo na minha vida, né? E aí eu também tentei em grupos parar, não consegui, né? Eu ia, depois eu recaía, tive várias recaídas e aí arrumaram uma internação, eu fui internado. E nessa internação eu, assim, ficando livre da compulsão do uso e crendo num poder, praticando um programa, eu fui tendo um contato com esse poder superior. Hoje eu me encontro limpo há 20 anos.
achava que eu ia para uma clínica, que tudo ia se resolver ali, que eu ia sair super curada. E eu entrei nessa clínica. E foi muito difícil o contato com uma clínica para mim. Eu convivi com essas meninas em recuperação por um mês, mas na verdade eu achava que não era doente. Então que eu tava ali, mas quando eu olhava o problema delas, que ela perdeu, que ela ficou debaixo da ponte, eu falava, gente, então ela tem mais problema que eu. Então eu não tenho problema. Então eu consigo me controlar. Só que ao mesmo tempo eu comecei a reparar em todo momento em volta, o quanto elas trabalhavam para ficar sóbrias, o quanto tudo aquilo influenciava. E aí eu resolvi que eu tava boa, que eu não precisava da clínica, e eu saí da clínica. Hoje em dia, se eu posso falar, eu deixei de comprar um outro carro. Por quê? Porque eu precisei usar esse dinheiro, eu precisei me esforçar e precisei pensar de onde eu ia tirar para um tratamento meu. E fiquei 3 meses desse nível, falando onde eu ia, onde eu não ia, todos os horários, respeitando, rezando muito para que eu conseguisse entender que eu estava doente, que eu precisava me tratar e que eu não podia cair. Então eu me apeguei muito a uma força, mas eu sei que o peso e o que eu pago a cada recaída, o que eu posso perder a cada recaída. Então cada vez que eu penso que eu posso ter uma recaída, eu falo, vale a pena? Você sabe quando você vai pagar? Você tem certeza? Vamos ficar alerta? Cuida de você, porque a vida é muito legal e ela é muito tranquila para ser vivida. Ela disse bem, a vida é muito boa, né? Mas eu achei bonito também a fala da entrevistada final, ela falando, eu rezo muito hoje, e aí reforçando de novo a questão da espiritualidade, né? Existem formas diferentes de internação, a gente viu ali na matéria. Como é que o familiar chega à decisão de qual é a clínica, se é comunidade terapêutica, se é voluntária, involuntária, como é que é isso? Isso também é uma decisão baseada em critérios que o médico vai avaliar, né? Então, depende, assim, da condição psiquiátrica daquele paciente. Então, se você tem um paciente muito grave, de um consumo muito intenso, que desenvolveu comorbidades, ou desenvolveu um transtorno afetivo bipolar, depressão, ou tem algum transtorno de personalidade, enfim, coisas que... Esse rapaz do vídeo, o pai disse que ele se cortava, né? Se cortava, que já é um indício, né, um sintoma de que ele não tem um funcionamento psiquiátrico adequado, né? Então já indica que precisa de mais, vai precisar de mais ferramenta dentro de uma internação. Então um paciente assim, bastante acometido, provavelmente uma comunidade terapêutica não vai favorecer o tratamento desse paciente. Por quê? Porque a comunidade terapêutica, pelos princípios dela, até o Luiz Fernando pode ajudar, precisa que o paciente esteja um pouco melhor, né? Que ele não faça uso de muita medicação. É um outro perfil. Por quê? Na comunidade terapêutica não tem medicação? Não tem médico? Não é o perfil da comunidade terapêutica, né? A comunidade terapêutica trabalha com os passos, trabalha com a laborterapia e com a espiritualidade. Por exemplo, as fazendas do Frei Hans, as fazendas da Esperança, eles trabalham basicamente a espiritualidade. Não impede que uma pessoa que já esteja tomando medicação faça o tratamento e continue tendo um acompanhamento. Mas esse não é o foco da comunidade terapêutica. Até porque a comunidade terapêutica precisa que a internação seja voluntária. Então, se você tem um paciente muito comprometido em termos psiquiátricos, dificilmente ele vai aceitar, assim. Então, a gente vai precisar fazer uma manobra um pouco mais elaborada e proporcionar uma internação numa clínica psiquiátrica. Por quê? Porque essa pessoa precisa de cuidados médicos, ela precisa de um manejo com medicação, ela está com a cognição um pouco mais prejudicada, então o médico vai avaliar, bom, então esse paciente vai para cá, não, esse vai para lá. Tudo isso é decidido. O que a gente tem hoje é comunidade terapêutica e clínica psiquiátrica. Não teria uma clínica focada só em dependência química?
Tem. Sim, mas elas estão trabalhando com a linha da psiquiatria. Ela é enquadrada como clínica psiquiátrica, é isso? É uma clínica psiquiátrica porque você vai precisar de médicos, você vai precisar ter enfermeiros ali, você vai precisar ter acompanhantes terapêuticos, pessoas que precisam de um monitoramento um pouco maior, tá? Pelo menos por um período, Cláudia, porque assim, não são assim todas as internações, não é igual para todo mundo. Cada caso é um caso e é tão delicado que por isso que precisa ser avaliado por um médico, por um psiquiatra, por uma equipe que tenha esse olhar, que consiga individualizar, sabe? Porque a gente tem que aumentar a eficiência do tratamento. Senão, acaba perdendo o objetivo. A internação ela passa a ser banalizada. Né? Então, eu vejo muitos casos de pacientes que já tiveram 12 internações, 18 internações. E aí a família fala, mas internação então não resolve? Resolve por um tempo, mas precisa ter um preparo e um manejo para o pós-internação. Independente se foi numa comunidade terapêutica ou numa clínica, assim ou assado. Precisa saber o que fazer no pós-internação. Por isso que é importante a família ir se tratando, e se organizando, e planejando, mudando o jeitinho em casa, né? Programando uma rotina. Isso. Porque na verdade nós temos o antes da internação, a internação e depois da internação. Há alguns casos que a recuperação acontece sem haver internação e a gente sabe disso. Tratamentos ambulatoriais é são bem preciso que haja um plano de tratamento e isso a família sozinha não consegue. Por isso que é importante a família frequentar o grupo de apoio em primeiro lugar antes de trazer o seu dependente químico. Ela precisa fazer um plano, ela precisa entender o que é que está acontecendo. Ok. Nem sempre o dependente químico aceita ir ao amor exigente e muitas vezes também não aceita ser internado. Então, nesse caso, já descarta-se a comunidade terapêutica? Pelo menos do princípio do tratamento, se o tratamento vai começar por uma internação e o paciente não quer ser internado, nós vamos ter que pensar em outro lugar. Então, que alternativa a gente tem? Então, vamos pensar numa clínica que aceite uma internação involuntária. E assim, para o tratamento ser efetivo, não precisa necessariamente começar com a internação voluntária. Tá? O início pode ser involuntário, funciona tão bem quanto aquela que começou de maneira voluntária, né? E a gente tem recursos e tem ferramentas para tratar isso ao longo do tempo que vai ficar lá. Numa clínica psiquiátrica também existem as visitas, também tem as terapias, o tratamento também é multidisciplinar? Sim, também tem visita, a gente também acolhe as famílias, a gente escuta tudo que é relevante para o tratamento daquele paciente. E existe a necessidade do uso de medicação para todos, quer dizer, todos os internados, todos os que estão numa clínica psiquiátrica tratando dependência química, eles têm que tomar medicação ou não? Alguns não? Não, alguns não. Vai depender da condição clínica dele. E do diagnóstico que o psiquiatra Eu vai tinha fazer. perguntado se o pessoal tinha dúvida para mandar no meu WhatsApp, mas eu tô sem ele aqui. Queria só ver, dar um retorno, porque se alguém mandou alguma pergunta, a gente poder fazer uma pergunta para os nossos convidados, né? Porque eu acho que o tema de hoje é muito importante, porque fica-se muito imaginando coisas e a família nessa hora muito angustiada, sem saber o que fazer, né? Onde é que eu interno meu filho, o que é que eu faço? Então, acho que é bom a gente deixar tudo bem claro. Eu penso, Cláudia, que se a família está percebendo que não há um risco eminente de vida daquele dependente químico, ela pode postergar um pouquinho essa internação para que possa haver esse diagnóstico, para que a família, mudando os seus comportamentos, faça com que o dependente químico aceite, porque querer é uma coisa e aceitar é outra, né? Que ele aceite essa internação e aí pode ser uma comunidade terapêutica se ele aceitar. E os casos mais graves, eu penso que, de repente, é necessário uma internação involuntária, rápida, para que a pessoa tenha esse diagnóstico, para que a pessoa comece a fazer o tratamento da comorbidade. Mas eu gosto muito que depois isso possa migrar para uma comunidade terapêutica e depois para o pós-tratamento com as casas do meio. Tem também, tem moradias assistidas. Moradias assistidas. Tem que ser tudo pensado. Mesmo um tratamento ambulatorial para fazer manutenção,
controle através de exame de urina, se for o caso, é um bom recurso. Um acompanhamento terapêutico especializado também funciona bem. Psicoterapias, a manutenção das consultas psiquiátricas, se precisa tomar uma medicação de controle, no caso de alguns transtornos que precisa mesmo. Então, que isso seja feito com bastante regularidade, mantenha a regularidade. E a família buscando ajuda sempre. E, nesse caso, o Amor Exigente e outros grupos que são, assim, uma parceria importantíssima no tratamento entre os profissionais clínicos e a família. Mari Luiz, eu tenho conhecimento, assim, não recente, mas os últimos comentários que eu ouvi é que, assim, isso é caríssimo, é só para poucos, não é todo mundo que consegue. Existe esse recurso para o menos favorecido, para a pessoa que não tem condições? Sim, é claro que vai precisar passar por um processo dentro do SUS, né? E dentro dos CAPs, que são o Centro de Atenção Psicossocial, mas sim. Isso está possível pela sua experiência, pelo que você conhece? Eu penso que é um caminho das pedras, Cláudia. É um caminho das pedras. Se a família estiver apoiada por um grupo, ela consegue chegar a uma boa solução. É mais fácil, né? Por isso é que eu sempre falo, sozinho a gente está perdido mesmo, gente, de informação, de cuidado, né? Então a gente precisa estar bem amparado. Vá a um grupo de amor exigente. Essa sua resposta também, você pensa da mesma forma, Mari? Penso. Eu penso que atualmente o cenário tá tão gritante e, assim, eu acho que a demanda por tratamento vai ser sempre maior do que a capacidade que a gente tem de atender, sabe? Infelizmente. Mas tá aumentando, tá tão gritante que tá aumentando. Perfeito. Então, procura ajuda nos grupos, vê o que você tem de acesso, que é gratuito, começa. O caminho, Cláudia, vai ser difícil para todo mundo. Para todo mundo, porque é muito difícil e é triste. Mas é mais difícil se ficar só. Deixa eu passar já os contatos do Amor Exigente. É o amorexigente.org.br, o site. Entra lá, amorexigente.org.br. Se você quiser ligar, que aí você já conversa, já vê qual é o endereço do grupo mais próximo da sua casa. 019-3252-2630. E eu te digo, não fique só. Se quiser entrar em contato com a Mari, pode ser através do WhatsApp, 011-998136609. Você vai estar com uma excelente profissional especializada em dependência química, ou no maripsidq, que é de dependência química, @gmail.com. Então, maripsidq@gmail.com. E olha, quero mandar um grande abraço para toda a turma de Amor Exigente. Eu sei que tem muita gente assistindo. E a você que está assistindo pela primeira vez, talvez você hoje fale, puxa, eu estou sofrendo. Eu comecei a usar droga num momento achando graça e hoje a droga me faz chorar e a minha vida está indo por água abaixo. Vá a um grupo, não fique só. É sempre tempo de recomeçar e tem os grupos de sobriedade também. Você vai ser muito bem recebido, vai ser acolhido. E você, mãe, pai, esposa, vá. A gente está te esperando. amorexigente.org.br. Esperança, né, Cláudia? Sempre. Muito obrigada, Mari Luiz. Obrigada, um prazer. Prazer. Aprendemos, né? Muito bem. Foi bom, né? Não tirou aquelas dúvidas? Então, é assim que a gente vai caminhando, aprendendo sempre, tá bom?